Tem um momento em que você percebe que não precisa gritar para ser ouvido, nem reagir para se impor. A força silenciosa que existe na calma é algo que poucos entendem, e menos ainda conseguem praticar. Enquanto muitos correm, disparam respostas impulsivas, se queimam por dentro por qualquer contrariedade. Alguns poucos permanecem firmes, serenos e inabaláveis. E não porque são passivos, mas porque entenderam uma verdade que transforma completamente a forma como você lida com o mundo. Quem domina a própria calma, domina qualquer ambiente. A maior parte das pessoas ainda acredita que explosão é sinal de poder, que levantar o tom é prova de autoridade, que reagir é o único caminho. Mas pare e pense por um segundo. O que é mais poderoso? Quem se deixa levar pelo caos ou quem permanece inatingível, mesmo quando tudo ao redor tenta provocá-lo? A verdadeira força é silenciosa, e ela cresce à medida que você escolhe não se entregar ao ruído. Talvez você ainda não tenha percebido, mas todas as vezes que você perdeu o controle, você se afastou de quem quer se tornar. Toda vez que reagiu por impulso, abriu mão da sua vantagem. A boa notícia é que isso pode mudar. A filosofia estoica nos ensina que a calma não é fraqueza, é a mais estratégica das posturas. A calma é foco, é autocontrole, é inteligência emocional elevada ao máximo. E hoje você vai entender exatamente por que ela pode ser sua maior arma em qualquer situação. Neste vídeo, eu vou te mostrar como cultivar essa calma poderosa na prática. Vamos juntos explorar ideias que vão te ajudar a manter o controle quando todos perderem, a pensar com clareza quando os outros surtam e a agir com força quando todos hesitam. Então já deixa o seu like, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos e comente aqui embaixo. A calma é o poder. Agora sim, vamos direto ao conteúdo. Você já percebeu como a maioria das pessoas está sempre à beira de uma explosão emocional? Basta uma palavra atravessada, um atraso no trânsito, uma crítica leve, e pronto, elas perdem o controle. Reagem no impulso, se justificam, atacam, se estressam, se irritam. Vivem como se o mundo estivesse constantemente contra elas. E o pior, acreditam que essa reatividade é algo normal, até necessário. Mas essa é uma das maiores ilusões do comportamento moderno. A verdade é que quem vive reagindo está sempre nas mãos dos outros, sempre vulnerável, sempre previsível. E é aqui que a calma se torna o verdadeiro diferencial. Porque enquanto os outros se debatem por dentro, você permanece inteiro. Enquanto os outros reagem, você observa. E enquanto os outros disparam palavras que vão se arrepender, você permanece em silêncio, ou fala com precisão, não por fraqueza, mas por sabedoria. A calma, quando bem entendida, é uma forma avançada de inteligência. Uma decisão consciente de não ceder ao padrão automático que a maioria segue. Toda vez que você reage no impulso, você entrega o controle. Você deixa de ser o protagonista e se transforma num boneco nas mãos das circunstâncias. Já reparou como certas pessoas parecem saber exatamente o que te tira do sério? Como algumas situações sempre despertam a mesma frustração em você. Isso não é coincidência, isso é programação emocional. E a única maneira de romper esse ciclo é com a prática constante da calma. A calma é como um escudo invisível. Quando você está calmo, nada te acerta de verdade. Você escuta a crítica, mas não se abala. Você enxerga o caos, mas não se perde. Você sente a provocação, mas não responde no mesmo tom. E isso te dá poder. Porque o poder real não está em dominar os outros, mas em não ser dominado por ninguém, nem mesmo por você mesmo nos seus piores dias. Esse tipo de postura muda completamente a dinâmica dos seus relacionamentos. Em vez de entrar em brigas desnecessárias, você começa a escolher onde vale a pena investir sua energia. Em vez de responder na hora, você aprende a esperar o momento certo. E muitas vezes, esse momento nem chega, porque o silêncio já resolve, porque o outro, ao perceber que você não reage, se desmonta sozinho. A provocação perde força quando não encontra eco. Além disso, a calma te permite pensar com clareza. E clareza
é uma vantagem estratégica. Quantas decisões ruins você já tomou porque estava de cabeça quente? Quantas palavras você já falou e depois se arrependeu? Quando você treina sua mente para não responder de imediato, você cria um espaço entre o estímulo e a ação. E nesse espaço existe liberdade. Liberdade para escolher. Liberdade para agir com sabedoria. Liberdade para crescer. A filosofia estoica sempre enfatizou esse ponto. O verdadeiro poder começa quando você decide não ser apenas um reflexo do mundo, mas um mestre da sua própria mente. E o primeiro degrau dessa maestria é o domínio da reação. Por isso, da próxima vez que alguém tentar te provocar, não responda na hora. Respire, olhe, sinta e então escolha. Não com raiva, não com pressa, mas com intenção. A calma não te torna indiferente, ela te torna forte. Porque quem está calmo pensa melhor, decide melhor e age melhor. E no fim das contas, é isso que separa os impulsivos dos sábios, a capacidade de permanecer inteiro quando tudo ao redor quer te quebrar. Quando você começa a praticar a calma em meio às situações do dia a dia, de repente, você passa a enxergar o que antes estava escondido pelo ruído da pressa e da irritação. A calma funciona como uma lente que limpa a visão, como se você estivesse em meio a um ambiente cheio de fumaça e, ao se aquietar, essa fumaça começasse a dissipar. As pessoas apressadas, reativas e emocionadas demais vivem cegas, enxergam apenas o que está diante dos olhos e se prendem ao primeiro impulso. Mas quando você permanece calmo, é capaz de perceber nuances, detalhes e possibilidades que estavam ali o tempo todo, mas que a mente agitada não conseguia alcançar. Esse é um dos maiores poderes que a calma oferece, a capacidade de ver o que os outros não veem. Enquanto alguém se deixa dominar pela raiva, você percebe as falhas nos argumentos, as brechas no comportamento, os erros que poderiam ser evitados. Enquanto alguém explode, você analisa. Enquanto alguém se precipita, você se prepara. E essa preparação, feita em silêncio, é o que te dá a vantagem em qualquer disputa, seja no trabalho, em uma conversa difícil, em uma negociação ou até em conflitos internos da sua própria mente. A verdade é que a pressa e a irritação diminuem a inteligência. Quem age no calor do momento raramente toma a melhor decisão. É como um jogador de xadrez que, tomado pelo nervosismo, faz um movimento apenas para se livrar da pressão imediata, mas acaba entregando a partida. Já o jogador calmo enxerga 3, 4 movimentos à frente. Ele não precisa reagir à primeira provocação. Ele espera, avalia e age na hora certa. Essa mesma lógica serve para a vida. O homem calmo pensa além do momento. Ele não se perde em respostas rápidas. Ele constrói decisões firmes. E não se trata de ficar parado, de não agir nunca. Pelo contrário, trata-se de agir no tempo certo. A calma não é ausência de movimento, é movimento calculado. É escolher quando falar, quando avançar, quando recuar. É ter domínio sobre o próprio ritmo, em um mundo onde todos são arrastados pelo ritmo dos outros. Quem consegue isso parece ter uma espécie de poder invisível, porque nada o tira do eixo, nada o obriga a se precipitar. Ele dita o compasso do próprio caminho. Você já deve ter percebido como pessoas calmas transmitem uma espécie de respeito automático. Quando alguém mantém a serenidade em situações que fariam qualquer um perder a cabeça, essa pessoa passa a ser vista de outra forma. Ela transmite confiança, transmite autoridade. Não porque grita mais alto, mas porque mostra que não está à mercê do caos. Esse é o tipo de poder silencioso que atrai naturalmente, porque a calma revela maturidade, controle e firmeza. Quem está perto sente isso. Quem observa, percebe isso. E quem enfrenta esse tipo de pessoa, logo descobre que não tem vantagem nenhuma em tentar tirá-la do sério. A calma não serve apenas para lidar com os outros, mas principalmente para lidar consigo mesmo. Quando sua mente está calma, você começa a identificar padrões internos que antes passavam despercebidos. Você percebe como certas situações despertam sempre as mesmas emoções, como se fossem gatilhos escondidos, só que agora
Em vez de ser escravo desses gatilhos, você os enxerga de fora. E quando enxerga, tem a chance de quebrar o ciclo. Essa consciência é transformadora, porque significa que você não está condenado a repetir os mesmos erros. A calma abre espaço para o autoconhecimento. E quanto mais você se conhece, mais forte você se torna. Porque ninguém pode usar contra você aquilo que você já entendeu, aquilo que você já domina. É nesse ponto que a calma deixa de ser apenas uma virtude bonita e passa a ser uma arma prática. É ela que te dá clareza no meio da confusão, que te permite avançar quando os outros se perdem, que te faz crescer quando os outros apenas reagem. Quando a calma se torna parte de quem você é, algo muda profundamente na forma como você toma decisões. O mundo ao seu redor continua tentando te empurrar para respostas rápidas, mas a sua postura se afasta desse movimento apressado. Você deixa de reagir de imediato e começa a pesar melhor as situações. Essa diferença parece pequena, mas é nela que está o verdadeiro poder. Porque toda decisão tomada no calor das emoções traz riscos. É quando a raiva fala mais alto, quando o medo dita o ritmo, quando a ansiedade força um caminho. E cada uma dessas escolhas deixa marcas que poderiam ter sido evitadas. A pessoa calma, por outro lado, consegue sustentar o desconforto de esperar. Ela aguenta a pressão de não ter uma resposta pronta, de não precisar rebater na hora, de não correr para aliviar a tensão. Essa paciência dá a ela algo raro: clareza. Quem vive em agitação tende a distorcer a realidade. Pequenas dificuldades parecem montanhas, palavras ditas sem malícia são recebidas como ofensas, imprevistos normais se transformam em tragédias. É a mente turbulenta ampliando tudo. Quando a calma entra em cena, essa lente se ajusta. O que antes parecia gigante se mostra pequeno. O que antes parecia insuportável se revela suportável. É como se as coisas voltassem ao tamanho real. Isso evita arrependimentos, evita palavras desnecessárias, evita passos em falso. A calma devolve a medida correta da vida. Essa postura também protege contra manipulações. Pessoas apressadas são fáceis de influenciar porque se deixam levar pela pressão. Se alguém eleva o tom, elas se sentem obrigadas a responder. Se alguém força um prazo, elas cedem por não suportar o peso da espera. A pessoa calma não se deixa conduzir assim. Ela respira, observa, entende as intenções por trás do que acontece e só depois decide. Essa demora estratégica é incômoda para quem tenta controlá-la, mas é exatamente esse incômodo que revela onde está a força. Não há nada mais frustrante para quem busca manipular do que perceber que nada funciona. O treino é constante. A mente sempre vai insistir em caminhos rápidos, fala logo, aceita logo, responde logo. Mas cada vez que você resiste a esse impulso, você constrói um tipo de força que não aparece para fora, mas que cresce por dentro. É como um músculo invisível sendo trabalhado em silêncio. No início, pode parecer estranho, até desconfortável. Depois, essa calma passa a ser natural e você percebe que ela te protegeu de inúmeras escolhas ruins. Situações que antes teriam arrancado uma reação imediata, agora passam diante de você sem o mesmo peso. O silêncio vira estratégia, a pausa vira proteção, e o autocontrole se torna uma marca da sua personalidade. Com o tempo, isso começa a ser percebido pelos outros. Aquele que mantém a calma em momentos de tensão transmite uma presença diferente. As pessoas percebem que não conseguem prever suas reações, e justamente por isso passam a respeitar mais. Há uma autoridade silenciosa em quem não se deixa arrastar pelas circunstâncias. Não é preciso levantar a voz, não é preciso demonstrar superioridade. O simples fato de permanecer sereno já mostra força. E essa força não precisa ser anunciada, porque quem observa sente. É um tipo de respeito que nasce do mistério, da percepção de que ali está alguém que não é controlado, que não se deixa manipular, que se mantém firme mesmo quando o ambiente pede o contrário. Esse é o valor de cultivar a calma. Ela não apenas protege você dos erros que vêm da pressa, mas também o coloca em um patamar diferente no olhar dos outros.
um patamar de firmeza, de confiança e de autocontrole. Quem aprende a decidir com calma se torna mais difícil de ser atingido, mais difícil de ser usado, mais difícil de ser derrotado. E esse é um poder que, uma vez conquistado, ninguém pode tirar. A calma também transforma a forma como você enfrenta situações de pressão. O ambiente externo pode estar pegando fogo, pessoas correndo de um lado para o outro, vozes se elevando, decisões sendo tomadas de maneira apressada. Mas aquele que permanece calmo em meio a esse cenário não apenas sobrevive, ele se destaca. Porque quando todos estão perdendo o controle, é justamente o controle que se torna mais valioso. Em tempos de caos, quem mantém a serenidade se torna a referência. As pessoas buscam esse tipo de presença porque ela transmite segurança. É como se diante da tempestade, a mente calma fosse o farol que indica onde está o caminho firme. Esse contraste é poderoso. Imagine um grupo de pessoas envolvidas em um problema difícil. A maioria começa a se culpar, a gritar, a tentar apontar quem errou. Nada é resolvido porque todos estão cegos pela própria reação. Então, em meio a essa confusão, alguém se mantém em silêncio, escutando, respirando, e só fala quando já entendeu o cenário. A voz dessa pessoa se torna diferente, porque ela não é mais uma acrescentando ruído, mas a única trazendo clareza. Essa é a vantagem prática da calma. Ela aumenta o valor das suas palavras e das suas ações. Quando você não fala em excesso, cada frase se torna mais forte. Quando você não se move por desespero, cada passo ganha mais impacto. O curioso é que muitas vezes a solução para um problema já está presente, mas a pressa e o nervosismo impedem que seja vista. O olhar agitado pula de um detalhe para outro sem realmente enxergar nada. Já o olhar calmo percebe aquilo que estava escondido. É por isso que a calma não é apenas uma postura interna, mas uma ferramenta de resolução. Ela abre portas para soluções que o estresse fecha. E no fim, quem parecia estar parado foi justamente quem mais avançou, porque soube esperar o momento certo para agir. A calma protege sua energia vital. Cada explosão, cada reação impulsiva, cada discussão desnecessária consome algo de você. É como se uma parte da sua força fosse desperdiçada a cada vez que você cede. A vida exige energia, foco e clareza. E não dá para desperdiçar tudo isso em pequenas batalhas inúteis. O indivíduo calmo economiza forças. Ele não desperdiça energia com aquilo que não vai gerar crescimento. Essa economia silenciosa faz diferença ao longo do tempo, porque acumula. Enquanto os reativos se desgastam, os calmos permanecem prontos para o que realmente importa. E essa prontidão cria uma vantagem estratégica em qualquer área da vida. No trabalho, em relacionamentos, em decisões pessoais, o padrão se repete. Os que se deixam levar pelo calor do momento se arrependem depois. Os que mantêm a calma colhem os frutos de escolhas mais sólidas. É por isso que muitas pessoas que parecem imparáveis na vida não são as mais rápidas nem as mais agressivas, mas sim as mais serenas. Elas não precisam se exaltar para demonstrar força, porque sua calma já comunica tudo. A força que não precisa se mostrar é a mais respeitada. Com o tempo, essa postura vai moldando sua identidade. Você deixa de ser alguém arrastado por estímulos externos e se torna alguém guiado por princípios internos. Nada do que acontece ao redor é capaz de roubar a firmeza que você construiu por dentro. Essa firmeza não significa frieza insensível, mas equilíbrio consciente. Você continua sentindo, continua presente, mas escolhe como reagir. E essa escolha é a marca da verdadeira liberdade. Porque liberdade não é fazer tudo o que vem à mente, mas justamente não ser escravo da mente. O homem calmo, nesse sentido, é o homem livre. A calma não apenas muda como você reage, mas redefine como os outros se comportam diante de você. Quando alguém nota que não consegue te desestabilizar, que suas provocações não geram resultado, que sua tranquilidade não se quebra diante da pressão, essa pessoa começa a repensar a própria postura. É como se sua serenidade funcionasse como um espelho, obrigando o outro a perceber que todo o esforço para te irritar é inútil. Esse é um tipo de poder silencioso,
Porque sem levantar a voz, sem precisar se impor pela força, você já mudou a dinâmica da relação. Na prática, isso significa que a calma impõe respeito sem precisar exigir respeito. Quem grita está pedindo para ser ouvido. Quem perde o controle está implorando para ser levado a sério. Já o indivíduo que se mantém calmo não precisa pedir nada disso. Ele conquista naturalmente. Porque há algo intrigante em quem não se altera. É como se a pessoa enviasse a mensagem: eu não estou à mercê do que acontece, eu escolho o que me atinge. Essa postura é magnética, porque todos gostariam de ter esse mesmo domínio, mesmo que não admitam. Esse respeito silencioso abre portas. Em ambientes competitivos, quando todos estão se atropelando para mostrar quem é mais forte, o que permanece calmo se destaca. Sua presença passa segurança, e segurança é algo que atrai confiança. Pessoas querem estar ao lado de quem não se desmancha diante da pressão. Querem aprender com quem parece ter controle sobre si. Querem seguir quem transmite firmeza. A calma, portanto, não é apenas uma virtude pessoal, mas também um capital social. Ela aumenta seu valor porque te torna alguém confiável. É claro que isso exige disciplina. Não se trata de forçar uma imagem fria ou de se esconder atrás de máscaras. A calma verdadeira vem da prática diária, da decisão de não se deixar arrastar pelo calor das emoções. É no momento em que você poderia perder a cabeça, mas escolhe respirar fundo, que esse respeito começa a se construir. Cada vez que você domina a si mesmo, você mostra ao mundo que nada de fora tem poder absoluto sobre você. Essa consistência vai moldando sua identidade até o ponto em que se torna natural. Com o tempo, você percebe que não precisa provar nada para ninguém. Não há necessidade de vencer todas as discussões. Não há urgência em rebater críticas. Não há desespero em ter a última palavra. Você entende que seu valor não está no barulho que faz, mas na estabilidade que mantém. E quando essa compreensão se solidifica, a vida muda de tom. O que antes gerava desgaste passa a não ter mais importância. O que antes parecia grande demais para suportar se torna apenas mais um detalhe que não merece reação. O curioso é que, quando você alcança esse nível, não precisa nem falar sobre isso. Os outros percebem sozinhos. Eles notam pelo seu olhar, pela sua postura, pelo modo como você não entra no jogo da pressa. É nesse ponto que a calma se torna uma espécie de aura. Você não precisa se esforçar para transmitir confiança, porque ela simplesmente está ali. E isso é muito mais forte do que qualquer tentativa de se impor pela agressividade. A agressividade gera medo, mas o medo é instável e desaparece rápido. Já a calma gera respeito, e o respeito permanece. A calma também tem um papel fundamental na forma como você conduz sua própria energia ao longo do tempo. Pense em quantas vezes alguém desperdiçou um dia inteiro simplesmente porque perdeu a paciência em um momento específico. Uma discussão no trânsito, um comentário atravessado no trabalho, uma mensagem inesperada foram suficientes para transformar as horas seguintes em um fardo. A irritação cresce, se espalha, contamina cada decisão, até que tudo se torna pesado. Quem não domina esse ciclo vive refém de pequenas fagulhas que se transformam em incêndios. Já quem cultiva a calma sabe apagar o fogo antes mesmo que ele comece. Isso acontece porque a calma não é apenas controle momentâneo, é também economia de energia. Cada reação exagerada custa caro, cada explosão emocional drena forças que poderiam ser usadas para algo realmente importante. É por isso que muitas pessoas vivem cansadas, sem entender o motivo. Não é apenas o excesso de tarefas, mas o excesso de desgaste emocional. A mente agitada consome energia em excesso. A mente calma preserva, direciona e multiplica. Quando você escolhe não reagir a tudo, ganha fôlego para aquilo que realmente vale a pena. Esse equilíbrio energético se reflete até nas pequenas atitudes. Quem se mantém calmo, percebe que consegue trabalhar mais concentrado, ouvir com mais atenção, analisar com mais profundidade. A produtividade não vem de fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, mas de estar inteiro em cada uma delas. E só a calma permite essa inteireza. A pressa espalha a mente em muitas direções.
A serenidade recolhe a mente para um ponto só. É aí que surgem os resultados consistentes, porque você não se dispersa com qualquer distração. A calma protege sua saúde. O estresse constante corrói o corpo silenciosamente. Tensão muscular, insônia, problemas digestivos, queda de imunidade. Tudo isso é reflexo de uma mente em guerra consigo mesma. Quando você cultiva a calma, cria espaço para o corpo respirar. Você reduz o peso desnecessário que o sistema nervoso carrega. Isso não significa eliminar todos os problemas, mas lidar com eles de uma forma que não destrói por dentro. É como aprender a carregar um peso pesado sem deixar que ele quebre sua postura. Com o tempo, você percebe que a calma se torna uma forma de autocuidado. Não é sobre ser passivo ou aceitar tudo, mas sobre proteger o que existe de mais valioso em você, sua clareza mental e sua energia vital. E quando você preserva isso, começa a viver de forma mais plena. Consegue estar presente de verdade nas conversas, consegue pensar de forma mais criativa, consegue planejar com mais precisão. Essa presença muda tudo, porque mostra que a vida não é apenas sobre reagir, mas sobre escolher. Além disso, a calma cria espaço para construir disciplina. Quem está sempre agitado dificilmente consegue sustentar hábitos saudáveis por muito tempo, porque a mente turbulenta está sempre buscando alívio imediato. Já a mente calma suporta o desconforto de manter uma rotina, suporta a espera dos resultados, suporta o silêncio do processo. E é justamente essa constância que gera evolução real. A calma, nesse sentido, é o alicerce invisível da disciplina. Sem ela, qualquer tentativa de mudança desmorona na primeira dificuldade. Com ela, mesmo os passos mais lentos se tornam seguros e consistentes. O curioso é que quanto mais você cultiva essa serenidade, mais percebe que ela não te torna lento, mas mais rápido no que importa. Você não perde tempo corrigindo erros causados por impulsos, não precisa gastar energia se desculpando por palavras ditas sem pensar, não precisa refazer escolhas ruins. O caminho pode parecer mais devagar na superfície, mas é muito mais direto e firme. No fim, você chega antes, porque não desperdiçou nada no meio do trajeto. Chegar ao ponto em que a calma se torna seu estado natural é compreender que ela não é apenas uma técnica, mas uma identidade. Você não está simplesmente aplicando uma estratégia para se controlar em certos momentos. Você está se transformando em alguém que, por natureza, não se deixa dominar por impulsos. Essa diferença é essencial. Muitos tentam parecer calmos, mas basta a primeira pressão mais intensa para a máscara cair. O verdadeiro poder está em construir uma calma que não é encenação, mas essência. No final, praticar a calma é escolher viver com mais liberdade. Porque você não é mais refém do que acontece fora de você. Não é mais refém das palavras, das críticas, das circunstâncias. Você se torna alguém guiado por princípios internos e não empurrado por estímulos externos. Esse é o verdadeiro significado de força, não a capacidade de dominar os outros, mas a de não ser dominado por nada além da sua própria razão. A calma é o poder que a maioria subestima. Num barulho, ela se destaca. Na pressa, ela se impõe. No caos, ela brilha. E quanto mais você a pratica, mais percebe que não há força maior do que permanecer inteiro quando tudo ao redor tenta te fragmentar. Se esse vídeo fez sentido para você, deixe o seu like, se inscreva no canal para continuar recebendo reflexões como essa e compartilhe com alguém que precisa aprender a cultivar essa força silenciosa. E se você chegou até aqui, quero que comente: eu fiquei até o final. Sua presença prova que você já está disposto a praticar aquilo que poucos praticam. Continue, porque cada passo rumo à calma é um passo rumo à verdadeira liberdade.